Vou pegar. Já estamos ao vivo. Olá! Olá você! E aí? Galera, hoje vai ter bobozol aqui, hein? Boa noite! Boa noite pra quem tá aí acompanhando Eu tô olhando no teu... aonde você tá olhando, mas eu não sei o que você tá olhando. Continua no foco aqui. Boa noite! Hoje... Que dia é hoje? Dia 4. Hoje, dia 4. 7h30 da noite. Estamos começando aqui mais uma live para falar e conversar, bater um papo sobre sobrecarga de tarefas e desafios do dia a dia. Galera, não estranhe o cenário, a gente tá sentado no chão do quarto, tá? E... Tomando café. Tomando um café. Hoje vai ser mais um bate-papo de boa pra fazer um fale que eu te escuto do que... A semana passada foi assim, ó. Assim. E a gente tem pensado muito sobre isso. Temos conversado muito entre nós dois sobre como lidar com esse tanto de treta que aparece sem a gente esperar e que afetam todo o nosso planejamento, né? Putz. Cara, olha, nessa semana até colocamos um stories esses dias aí, né? Não, foi ontem. Foi. Coloquei um stories ontem perguntando, né? Como é que foi sua semana? Porque... Nossa! Foi muito. Semana passada, pra gente, foi osso duro de roer, né? Foi. Mas sobrevivemos. Estamos aqui. Então, bora continuar nessa jornada aí. E quem vê close não vê corre, né? Porque vê a gente assim, ó, pleno, eu de batom vermelho. Mas aqui eu tenho que admitir, fiquei zoando esta criatura na última live sobre a unha dele. Olha a minha unha, ó, tô assumindo, tá? Roída. Não, mas depois de 2 anos. Teve uma desculpa boa, né? O estresse foi a grande. treta foi grande. O estresse foi grande. É, a treta foi bem... Pessoal, olha, a gente costuma sempre fazer a nossa live aqui. E a live geralmente tem uma ordem, né? A gente coloca aí mais ou menos um período de 1 hora, mais ou menos. E a partir de hoje a gente vai fazer um tempinho menor. Vamos fazer um período de 40 minutos. Isso. Vamos trocar uma ideia aqui sobre as sobrecargas do dia a dia, as tretas da semana, como a Amanda gosta de falar. Isso. E a gente geralmente tem uma ordem, né? A gente coloca primeiro conteúdo com... A gente coloca dados normalmente. Depois a gente coloca um conteúdo e depois a gente coloca dicas no final. Oi, mãe. Boa noite. Boa noite, Aglarinha. Então, ó, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai bater um papo e a gente quer muito que vocês participem também, tá? Porque quem acompanhou aí durante a semana os stories, a Amanda colocou, né, alguns também, a semana dela foi punk. Uhum. Eu também passei por uns percalços aí, hoje a gente quer conversar sobre isso. Sobrecarga de tarefas, desafios do dia a dia, o que você faz quando pira o cabeção, né? Eu pirei total. Quando sai fumaça da cachola... Fala, Nando, boa noite. Oi, amigo. Saudade. É isso mesmo, hoje é no chão do quarto pra trocar ideia, conversando, porque a semana foi punk. Foi. A gente decidiu hoje, como a gente saiu da semana passada tão sugado, esgotado, a gente hoje encontrou, sentamos pra tomar nosso café de praxe, nosso pêssego aí, isso aí, amigo. Nando já mandou ali o pêssego. Ó. E a gente decidiu realmente bater um papo. A gente não quis trazer dados sobre estresse. A gente veio numa vida como ela é. E basicamente o que aconteceu, né, Wallace? A gente fez um mastermind nosso. A gente fez uma reunião nossa no domingo. Foi. Colocou até uma caixinha de pergunta sobre a série que a gente tá começando. Ah lá, o Nando tá colocando. Por aqui também foi punk. Divida aí com a gente, Nando. Divida. Porque hoje é o dia do Fala que eu te escuto. Fala total que eu te escuto. A gente até tá sentado aqui no chão do quarto, que é gelado. Hoje é no chão do quarto. O Wallace Clone fez um café da Nespresso pra mim. Ó. Essa receita aqui só eu e o George Clooney que temos. Bigodinho. Isso aí. Aí a gente planejou um monte de coisa bacana. No meio da semana, uma série de imprevistos foram surgindo
e são imprevistos, muitas vezes previsíveis. Sabe quando as coisas vão tomando um volume de atividades que a gente sabe que uma hora a corda vai arrebentar? Chegou a hora que a corda arrebentou. E dentro desse processo, você me interrompe aí, que a gente está sem pau. Pode ir, tranquilo. Dentro desse processo, a gente vai observando o quê? Que a sobrecarga ela é comum na nossa idade pelo volume de trabalho que a gente tem ainda após a pandemia. Mas a gente normaliza muitas vezes. Isso faz com que a gente se sobrecarregue ainda mais. Só que existe um ponto, né? Um limite. Quando esse limite é rompido, isso afeta todas as outras áreas da nossa vida. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu dividi isso com o Wallace, ele, meus pais aqui foram um anjo, Nando também. E o que aconteceu no meio desse processo? Isso afeta a nossa criatividade. Eu até brinquei nos stories que não foi brincadeira, foi sério. Eu dou ataque de perereca mesmo, choro e a gente romantiza o super mulher, né? E o super homem. O Nando tá colocando ali que a ansiedade, sobrecarga de trabalho e tarefas da vida, enfim, o mundo nos engolindo. As pessoas devem parar de romantizar a sobrecarga de trabalho. Exatamente. E essa sobrecarga de trabalho, a reflexão aqui é até que ponto a gente favorece essa sobrecarga. O meu fala que te escuto aqui é muito disso. Tem alguns elementos que acho que facilitam. WhatsApp. O tempo inteiro, né? Ainda mais quando a pessoa usa para trabalho. Né? Se você já tem o WhatsApp, eu tenho 2 números de WhatsApp. Então tem o pessoal e o do trabalho, né? E isso deixa uma ansiedade tremenda na gente, né? Porque se você utiliza isso para poder se comunicar com as pessoas da família, ainda tem a questão do trabalho, e quando no trabalho tá frenético, como foi essa semana agora, né? Sim, exatamente. Cara, a gente fica num ritmo, tipo assim, alucinante, porque às vezes você até quer dar atenção para aquilo que você precisa resolver, só que o tal do bichinho do WhatsApp tá sempre ali perturbando o juízo e acendendo. E acho que a gente não sabia o quanto isso nos afetava antes. Oi, tio, oi, lá. Oi, Carol. Carol também, olá. A gente hoje está fazendo aqui um Fala que eu discuto sobre sobrecarga no trabalho. No trabalho não, na vida, nas tarefas do dia a dia. E como que às vezes a gente também favorece essa... Aqui, gata, o Wallace Clone que fez, entendeu? Ó, tá uma delícia. Café gelado, hein? Café gelado. Bom demais. Então, a gente tá falando de elementos facilitadores. Primeiro, aqui, somos autocobradores natos. Pelo menos a galera que tá entrando aqui é concurseiro, acadêmico, a turma do chicotinho que se cobra. Super comprometidos com as atividades que fazem, né? Isso é um ponto que faz com que a gente se sobrecarregue naturalmente. Ou seja, nível de cobrança elevado com a gente mesmo, com aquilo que a gente faz, né? Segundo, são trabalhos árduos. E a gente está falando como o WhatsApp ele influencia nisso, que hoje em dia a gente não tem mais horas para receber. E a gente acaba respondendo em hora que não é para responder. E as pessoas se acostumam com o imediatismo da resposta. E a gente começa a se incomodar quando a gente também não é imediato na resposta. E isso leva a uma outra reflexão, até que ponto nós mesmos não acabamos favorecendo o nosso aumento do estresse. E terceiro, o corpo ele avisa, gente. Ele sempre avisa. Só que ele te estica a corda. A gente estica e estica até uma hora que não dá. Há um colapso e é quando a gente começa a chorar. É quando a gente começa a ver que tem necessidade de um ajuste de medicamento. É quando a gente, muitas vezes, tem dificuldade de pedir ajuda porque a gente não sabe nem como o outro pode nos ajudar. E eu não sei se você vai concordar comigo, eu acho que isso pra mulher é ainda mais pesado, principalmente pra quem tem filho. Concordo. Porque a gente toma muita coisa pra si. Oi, Evandro.
o que aconteceu semana passada que foi a corda arrebentou bonito, e por muito pouco a gente não entra num colapso que influencia em todos os aspectos da vida. Agora, toda sobrecarga ela é gerada por alguma coisa. Ou é excesso de trabalho, ou é falta de distribuição de ajuda, ou a gente tem uma dificuldade de organizar a nossa rotina. E quando a gente colapsa, a gente tem mais dificuldade ainda. O que você pensa disso aí? Pois é. Não, concordo total com o que você falou. Tem períodos da vida onde a gente parece que fica, igual o pessoal fala, né? Cachorro perdido na mudança, né? Que fica totalmente sem saber para onde ir, como começar, com quem falar, o que fazer. E ainda tem essas coisas que ficam pressionando a gente, como você falou. WhatsApp, trabalho exigindo uma resposta imediata e você está sobrecarregado. Tudo isso vai juntando. Aí parece que para poder a coisa ficar mais gostosinha, né? Acontecem outras tretas que aí às vezes, sei lá, o familiar precisa de ajuda também, outra pessoa te pede alguma coisa e você está no meio do furacão. E aí, como a Amanda falou no início, né? Às vezes, quando a gente tem aquele sentido de uma pessoa muito comprometida com a vida, a gente passa uma imagem de que a gente sempre dá conta. Exatamente. E aí, em alguns momentos, a gente sente que está perto de falhar, né? De entrar na ruptura, de querer pedir ajuda, e a gente às vezes olha para a gente mesmo e ainda fica achando que a gente é mais forte para continuar lidando com aquilo. Então, tem esses momentos onde parece que tudo está caindo ao redor e a gente ainda quer se manter forte, achando que dá conta. E a gente está no momento, às vezes, de pedir ajuda, né? Mas eu acho que também acontece, isso é uma coisa que eu estou trazendo para mim, depois desse monte de coisa. Eu acho que além da gente achar que a gente é forte, eu acho que, na verdade, muitas vezes a gente não quer parecer fraco. Concordo. Por quê? O nível de exigência é tão grande que a gente começa a sentir um sentimento de incompetência. Porque, de certa forma, começa a comparar com outras pessoas, outras produtividades. Nem sempre a gente está naquela produtividade que a gente tinha alguns anos atrás. A Carol, a Lala, que trabalha muito com escrita, né? O Evandro também com concurso público, teve que estudar muito, um grande período da vida dele. Às vezes você também tinha dias que você não tinha o melhor rendimento. Com certeza. A gente postou isso nos stories. Tem dia que a gente não tá na nossa plenitude, e isso faz com que a gente se sinta mal com a gente mesmo. E chega uma hora que, quando a minha terapeuta, ela fala uma coisa que, assim, eu tenho uma amiga que fala que somos finitas, e a minha terapeuta, ela fala que existe um limite e que a gente não pode tornar sustentável o que não é sustentável. E muitas vezes, por medo, a gente torna uma situação que era para ser temporária em insustentável. E achando que aquilo é sustentável, a saúde mental da gente começa a berrar. E a gente tem muita dificuldade, principalmente, e eu vou me expor um pouco aqui, para até ajudar quem me olha e me vê extrovertida no dia a dia e tal, não imagina que e fazendo várias coisas, não imagina que muitas vezes eu passo por dificuldade, choro e fico triste mesmo, e com vontade de jogar tudo pro alto. E pra mim tá sendo uma libertação admitir isso, porque eu vi que não, quando eu comecei a dividir isso, eu vi que não era só eu. Mas isso trouxe uma preocupação, né? Outras pessoas também passam por isso. A gente começa a ver que outras pessoas passam. E como é que a nossa sociedade está ficando no meio desse excesso de trabalho? Né? Parece que a gente tem que estar sempre num nível alto de performance, de saúde, de dar conta de tudo e tal, e a gente acaba separando momentos onde a gente não quer que ninguém veja, para que a gente possa se recolher e chorar. E a gente às vezes está num lugar e pede desculpa por chorar, pede desculpa, sabe assim, a gente está num ponto que a gente pede desculpa por demonstrar emoções. Às vezes eu brinco até contigo, né? Tipo, a pessoa espirra, ou então a pessoa tosse, desculpa, caramba. Pedir desculpa. Às vezes eu espirro, desculpa por espirrar. Cara,
É fisiológico isso, para. A gente chegou nesse ponto, né, de querer que a nossa imagem pareça algo perfeito, intocável, e a vida não é assim. Sim. A vida tem os altos e baixos, que é normal a gente passar. A vida tem momentos onde a gente está mais concentrado e outros menos concentrado. Cara, as estações do ano, elas estão aí para mostrar pra gente o quanto que a natureza mesmo varia. Isso. E a gente que é um ser humano que está dentro da natureza, por que a gente também não pode aceitar que a gente varia em determinados momentos da vida, em determinada idade da vida, a gente pega e aceita as coisas de uma forma diferente, né? Eu acho que eu conversei com você uma vez sobre o papel do inverno na natureza. Eu te falei isso? Não lembro. Uma vez. Fala aí. Só para completar ali, olha lá, nós queremos nos encaixar na sociedade, esquece de encaixarmos em nós mesmos. Exatamente, Evandro. A gente muitas vezes direciona nossas ações para cumprir expectativa que não é nossa. E quando a gente começa a fazer isso para encontrar a expectativa do outro, a gente se perde de nós mesmos. E às vezes a gente tem que se perder dos outros para nos achar. A gente estava falando agora há pouco, só te interrompendo, né? A gente estava falando agora há pouco isso, né? A gente não tem duas vidas. A gente não tem uma vida pessoal e uma vida do trabalho. A gente tem uma vida só com dois momentos para se viver. Então, muitas vezes, isso é que o Evandro está colocando, né? A gente tem uma pessoa que é a pessoa na família ou a pessoa na rua, vamos botar assim. E quando a gente vai para o trabalho, a gente entra em algum outro ambiente, a gente parece que tem que se transformar em alguém diferente do que a gente é para poder se comportar ali dentro. Isso é muito penoso também, né? É muito pesado. A gente tem uma vida só, é bom lembrar disso, a gente tem uma vida só, né? E o que a Amanda falou antes é importante da gente reprisar, né? Sim. Tem coisas que vão acontecendo na vida que são coisas que vão se tornando comuns. Você está, às vezes, sempre com uma sobrecarga de coisas, você está sempre ficando com alguma coisa para trás que não deu para fazer, você não está conseguindo fazer tal coisa, aquilo fica comum na sua vida. O perigo é quando aquilo vira normal, que é o que você falou de pegar aquilo que é transitório e virar, né? A gente querer tornar sustentável o que deveria ser transitório. Não dá para pegar o que está acontecendo de uma forma comum na sua vida e querer que fique algo normal. Exato. A gente precisa ter um estalo para isso, né? E assim, mas continua tá falando do negócio do inverno, né? Do inverno, só para fechar essa ideia. O inverno na natureza, nós humanos, muitas vezes somos exigidos pela sociedade de estar sempre bem. E para estar sempre bem, a gente muitas vezes abafa nossas emoções. E tem profissões que têm um alto nível de exigência e exposição que tornam isso ainda mais engessado. Que profissões são essas? Militares, policiais, acadêmicos, empresários, quem lida diretamente com o público. São profissões que têm uma alta densidade energética, de puxar aquela energia, e que exigem se mostrar ao público de uma forma mais dura, com uma persona ali naquele momento. E isso faz com que muitas vezes a gente se enrijeça. Se for homem, então é pior ainda, porque o homem ainda tem uma cobrança interna e social de se mostrar ainda mais forte e não chorar. Só que somos parte da natureza, nós humanos nos colocamos como uma coisa fora, e não é. Na natureza, a gente tem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E no outono é sempre igual, as folhas caem no final. Já dizia Sandy. E no inverno, o que acontece? Fica sem folha nenhuma. E fica tudo seco. Por que isso? O inverno, quando não tem flor, não tem vida, tá sem nada, é quando se cria raízes fortes. E é quando a árvore, ela cria mais raízes e aprofunda a ponto de não tombar. E reservar energia para que floresça depois.
a gente não se permite ter esses momentos nossos de inverno muitas vezes. E isso faz com que a gente comece a ter emoções mal resolvidas, transtorno de ansiedade, porque a gente sufoca essa necessidade e aquilo vai dar um ruim em algum momento. Ou alguma doença, algum transtorno autoimune, alguma treta cabulosa vai dar. Teve um negócio que você não comentou. Que a Carol falou ali, ó, no inverno tem que tomar própolis. Ela gosta, né? Adoro minhas nutris. Tem que gosta. tomar própolis pra ficar com a imunidade ó, top. Tem que tomar própolis. E o que acontece? A gente vai colocando muitas vezes, como é que se fala? Paliativos para poder estar dentro dessa expectativa de estar bem o tempo todo para a sociedade. E não olhar para dentro, não olha para as emoções e vai se encaixando no que a sociedade espera. Tem posições que são difíceis, como você comentou, né? Pessoas que trabalham, por exemplo, dentro da hierarquia, da polícia, como você falou, né? Enfim, empresários e tal. É uma coisa que talvez a gente considere que é rara, mas se ela de repente acontecesse mais vezes, mostraria que o ser humano é um ser humano. Tem pessoas que chegam num momento, vamos imaginar um empresário numa reunião. É muito difícil uma pessoa chegar numa reunião, quando ele é o chefe, ele fala assim: eu não sei o que eu faço. Preciso da ajuda de vocês, sabe? Deu ruim. Parece que sempre tem que ter uma postura que parece que é exigida do cargo, sabe? Pode parecer besteira o que eu tô falando, sabe? Mas eu digo assim, a gente muitas vezes se engessa, aceita certos papéis para se mostrar forte, mas no fundo a gente teria muito mais a adesão das outras pessoas. Sim. A gente receberia muito mais atenção e ajuda dos outros para a gente resolver os nossos problemas também, se a gente admitisse essa vulnerabilidade. E isso que eu estou falando pode parecer uma coisa meio clichê, mas hoje em dia uma das maiores autoras que fala sobre isso, o TED dela, Fernando sabe disso, que é a Brené Brown, ela fala exatamente sobre isso. Expor a sua vulnerabilidade não mostra que você é fraco. Não. É o contrário. Mostra que você é um ser humano, que você tem uma falha. Tu quer ver outra coisa? Um aluno perguntar para o professor assim: professor, o que é tal coisa? E o professor fala assim: olha, eu não sei te dizer agora. Sabe? Então a gente muitas vezes... Não dá pra ser pseudo-sábio, sabe? Não dá, e às vezes inventa alguma coisa. Então assim, a gente tem criado essas cascas, essas máscaras, né? E quando a gente chega nesses momentos de sobrecarga, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Muitas vezes a gente sente a falta disso, né? De ter uma abertura maior para poder pedir uma ajuda, de ter um auxílio maior, porque as pessoas nos veem como alguém super preparado para lidar com qualquer tipo de coisa, e você vai estar sempre forte, você vai estar sempre ali mostrando que tem, sabe, autoridade para fazer aquilo. E a gente passa por momentos também, né, de sobrecarga, de desafios, coisas que tiram a nossa energia, né? Então... Olha lá. Exatamente isso que aí, você falou agora. Carol trabalha professora na universidade, né? Ó, eu tive que falar que não sabia e quase morri. Ainda mais em tempos de Google, né, mas gata? Que bom, Carol, que bom. Que bom que você falou. Porque você ganha mais credibilidade mostrando que não sabe. E tipo assim, eu prometo que eu trago para você na próxima aula. Eu tenho certeza que a Carol foi buscar informação. Exato. Porque ela é uma pessoa super criteriosa com as coisas que ela vai falar para os alunos, né? E tudo bem, cara, sabe? Eu acho que vai chegando num ponto que a gente... pegando também o que o Evandro falou, a gente perde um pouco de nós mesmos por... Ah lá, falou isso mesmo. Acaba que a gente vai se perdendo um pouco e a gente desaprende a se expressar. Eu falo isso por mim. O fato de eu desaprender, acabar segurando, e a gente querendo dar conta de tudo... E as pessoas fazem uma imagem, né, de que a gente está bem o tempo todo, principalmente quem é extrovertida. Aqui na internet todo mundo sabe que a gente mostra o lado, o que é o melhor. Por isso que eu e o Wallace, a gente tem mostrado mais
essa vulnerabilidade, porque a gente está falando sobre o processo de longevidade, a gente vai passar por luto, a gente vai passar por desafios. Não adianta a gente achar que só é tudo bem. E o que eu fui percebendo com o tempo é que, além da gente se sobrecarregar mais porque a gente não pede ajuda, a gente perde a oportunidade de ouvir o outro. Quando eu passei a me abrir mais, eu acabei criando mais oportunidade de eu sair das minhas tretas mais rápido. Porque quem tá de fora muitas vezes vê melhor, né? E assim, na semana passada eu consegui sair de uma sinuca de bico que eu tava, porque eu acabei abrindo com a minha equipe, eles deram uma sugestão boa. E eu parei pra ouvir. Agora, se eu não tivesse falado nada e ficado assim ali, acho que ia ser mais uma semana com eu preocupada com aquilo, sem dormir e tal. Pelo menos eu consegui uma noite de sono inteira. E as pessoas exigindo de você uma postura que você, às vezes, tipo, eu preciso de um help aqui porque eu tô meio perdido. Né? A gente fica martelando, né, Carol? Ela falou que tá ali, mas fiquei martelando isso. Por que a gente martela? Tá vendo da onde vem a cobrança? Muitas vezes a gente sofre porque a gente se cobra dessa forma. A gente acha que a gente tem que saber, a gente acha que tem que estar na alta performance o tempo todo. E a gente, às vezes, o Evandro colocou ali, ter empatia com o outro, mas muitas vezes a gente precisa ter empatia com nós mesmos. Sempre. Às vezes a gente tem mais empatia com o erro do outro do que com as nossas falhas, e a gente acaba sofrendo e postergando um sofrimento porque a gente não se perdoa ou acha que tinha que ser de outra forma. Se sente incapaz, se sente incompetente. Eu falei com a Alice ontem não, semana passada, você lembra disso? Eu falei, eu tô me sentindo incompetente. O que você me falou? Troca o vocabulário, que incompetente. Ele me ligou na hora. Eu estava chorando, vamos lá, a vida como ela é, eu estava chorando. Ele fez uma videochamada. Ele falou assim, troca a palavra, você está cansada. Sobrecarregada, cansada. Isso não quer dizer incompetente, né? Exato. Só uma dica pra Carol. Carol, olha só, vou falar uma coisa pra você olhando aqui na câmera, tá? Ó, você não é o ChatGPT. E até o ChatGPT, Carol, não tem todas as respostas. Então, vamos aceitar que a gente pode dizer sim, eu não sei, mas eu te trago na próxima. E o tio Sérgio falou uma coisa muito certa aqui. A sinceridade e a humildade te dá crédito. Isso daí te faz mais especial para os seus alunos, pode ter certeza. Ah lá, o Fernando tá colocando. A Amanda sempre foi a que escutava, acolhia, mas não se abria. Aprendeu a se abrir, viu como isso é importante, nos ajuda a superar várias barreiras. Te amo, amiga. Ai, também te amo. Daqui a pouco eu vou chorar aqui. Também te amo, ó. Mas é isso. Acho que foi até o Evandro que colocou ali, né? Ter empatia, né? Ter empatia é primordial, né? E para ter empatia, a gente tem que falar de uma palavrinha, né? Que parece que é moda, mas não é. É a próxima habilidade desse século daqui para frente. Inteligência emocional. Verdade. Ter inteligência emocional é isso. É ter empatia, é ter a sabedoria de entender quando você não sabe aquele assunto, quando você não consegue dar conta, sem problema nenhum procurar alguém que consiga te ajudar ou dizer para você aquilo que você precisa, né? E sem nenhum problema, gente. Como a gente está falando aqui, Carol já entendeu e a gente também sabe, nós não somos o ChatGPT e até o ChatGPT dá a resposta errada. Exatamente. Então, a gente precisa realmente ter isso que o Evandro colocou, a gente precisa ter empatia, né? Isso faz toda a diferença. E isso fortalece mais um grupo de pessoas no seu relacionamento, que pode ser trabalho, família ou o que for, do que aquela coisa enrijecida, né? A gente precisa hoje em dia muito mais de líderes do que de chefes. Entendeu? No trabalho, na vida. Porque o chefe é aquele que diz, pô, faz aquilo que eu tô mandando, né? O líder, ele faz, pô, eu tô contigo, a gente vai junto. A gente precisa de pessoas assim, que sejam humanas, que tenham empatia, que busquem olhar para o outro e caminhem juntas, né? Assim, a gente se cobra uma produtividade robótica, uma produtividade
que tem muito mais a ver com esse grau de exigência da gente e da própria sociedade, porque para poder conquistar, às vezes, uma posição, a gente precisa do muito. Então, quem quer passar numa prova tem que estudar muito, quem tem que se destacar tem que fazer muito. Só que esse muito acaba com que a gente fique um pouco com pontos cegos, que a gente traz isso para nossa vida pessoal. E aquilo começa também a influenciar a forma como você lida com sua família, com seu filho, como se fecha, e isso vai fazendo com que a gente perca tempo de vida se a gente não arruma um plano de ação. Eu falei essa semana nos stories sobre surto, né? Eu surto mesmo, gente. O surto... Eu surto mesmo. Da perereca, eu dou um ataque do escorpião, dou um ataque de perereca. Olha, gente, eu tenho lua e ascendente escorpião. Aí eu lembrei até do filme, Fernando, Divergente. É divergente, insurgente, ascendente. Vem tudo pra fora assim, solto purpurina, me descabelo, chora, a maquiagem fica borrada. Só que eu tô usando rímel agora à prova d'água, tá? E... até pra chorar embaixo d'água, né? Dá pra chorar debaixo d'água, nadando, natação. Só que dá pra viver assim? Gente, eu tenho um filho de 7 anos. Eu tenho que estar bem pra ele. Não é só pra ele, eu tenho que estar bem pra mim. Eu tenho um monte de coisa maneira que eu gosto de fazer. Outra, quando a gente tá assim com frequência, que isso é um processo, tô bem aqui, tô firme na live que eu tenho hiperfoco, então tô aqui com vocês. Mas isso ainda tá acontecendo um monte de treta, né, Wallace? Sim. Vários pepinos voadores. Sim. Ó, o Evandro colocou ali, ó. Desde criança nos é dito de que devemos segurar os nossos sentimentos e engolir o choro. Pô, exatamente, eu já soube isso, de mãe Evandro, que fala assim, engole o choro e fala que tá gostoso. Minha mãe não fazia isso não, olha só. Mas do meu amigo fazia. Então, a gente parece que tem uma, vamos dizer assim, uma forma de ser educado, de prestar mais atenção no que está do lado de fora do que está no lado de dentro da gente, né? Então, eu tenho que ficar mais preocupado com o que os outros vão achar, Exatamente. pedir desculpa por estar chorando e demonstrando que eu estou ali numa emoção, uma coisa intensa acontecendo comigo, pedir desculpa por estar sentindo aquilo. A gente se recrimina, né? Se fechando para poder passar uma imagem de que demonstrar a emoção não é uma coisa legal. Olha o ponto que a gente chegou, né? Chegamos nesse ponto, principalmente os homens, e eu fico pensando na responsa que eu passo pro meu filho se eu ficar tolindo esses sentimentos. Boa noite, primo. Boa noite, Jeff. Seja bem-vindo. Aí, o que acontece? Quando a gente fica represando, gente, isso dá treta lá na frente. Dá treta porque aí quando a gente tá com alguém, a gente não se expressa. Quando a gente tá chateado, a gente não tem conversa e diálogo. E de conversa e diálogo em qualquer relacionamento, seja entre pais, conjugal, amigos, tem que ter conversas maduras. Varrer a poeira para baixo do tapete, a casa continua suja. Exatamente. A gente acaba tendo crises de choro no futuro, doenças autoimunes. E quanto que a nossa sociedade está passando por isso hoje? E muito disso é relacionado a esses desafios do dia a dia e essa sobrecarga de tarefas. Porque a gente quer sempre estar produzindo muito. Abraçar tudo, né? E dormindo pouco, e não também se alimenta bem. E isso tudo acaba gerando cada vez mais esse ápice. Sim. Então a reflexão que a gente trouxe, né? Porque eu tô vendo ali a hora, a proposta hoje foi um pouco mais curtinho. Mais uns 5 minutinhos, né? E assim, dentro desse furacão todo, né? O que dá para fazer? A gente pensou muito nisso essa semana. A gente pensou algumas coisas que funcionaram pra gente. De repente você pode pensar aí, o Nando falou que a semana dele também foi punk, né? Então, assim, algumas coisas que são importantes. Por exemplo, Amanda, essa semana a gente se falou bem menos do que a gente costuma se falar, né? Falei pra ela assim, cara, desliga o telefone, deixa do lado e foca pra tirar a pedra do teu sapato. Porque tem coisas que atrapalham a gente. Ontem mesmo a gente estava conversando
Aí você me mandou, acho que algumas mensagens, aí eu falei assim, pô, desculpa, eu tava fazendo aqui uma tarefa e deixei o telefone de lado, porque eu consigo focar naquilo. Então, assim... E eu falei pra ele, você tá certíssimo. Primeira coisa, priorizar aquilo que você precisa fazer. Tá tudo sobrecarregado? Tira os ruídos, como você gosta de falar, né? Prioriza aquilo e tira os ruídos. Então, assim, telefone é um baita roubador de tempo. Tira um pouquinho do lado, foca no que você precisa resolver, depois você vai lá no telefone e fala, né? Porque você controla o telefone, não é o telefone que tem que controlar você. Então você não precisa ficar, chegou uma mensagem, eu tenho que olhar. Não, calma, deixa ali do canto, desliga, deixa em outro cômodo, para e foca no que você precisa resolver. Isso já é um bom início, porque a gente fica tão atropelado de coisas e a gente deixa aquilo ainda continuar tirando a gente do sério. Então, a primeira coisa, tenta priorizar. Quando a gente parou um pouquinho essa semana e priorizou, a gente conseguiu achar um momento ali de, pô, agora dá para resolver com um pouco mais de calma. Isso. Tem muita coisa, mas dá para começar a resolver. Segunda coisa, é o que o Fernando tá falando. Dentro do que ele colocou ali, ele botou terapia, amigos, mindfulness, meditação e alguma coisa que te dê prazer. Isso aí. Ele resumiu bem. Tirar os ruídos, colocar horário para as coisas e horário para dar o the end no celular. 1 hora antes do teu horário de dormir. Se você tem que acordar 7 horas da manhã, menos 8 para ter um período de dormir, isso dá 23 horas. 22 horas não responde mais. Acabou. Terapia. Eu dei uma turbinada na minha terapia. Fernando tá certo. Pedir ajuda e se abrir. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu e o Wallace, a gente tem postado cada um Reels todo dia. A gente tem as nossas divisões de tarefas aqui no Bora. E semana passada eu não estava conseguindo. Ele tocou, pegou a dianteira, fez Reels ali com reflexões maravilhosas. E é isso. Pra mim é fácil? Não, porque eu me sinto sobrecarregando ele. Mas ele também confia em mim, eu confio nele. Então ele tá querendo me ajudar antes de tudo. Então ele quer que eu foque no que eu tenho que focar, porque aí depois vai ficar tudo melhor. Rotina de meditação também ajuda muita gente, com né? Certeza. Nós dois meditamos, o Fernando também. E isso é uma coisa, gente. Meditando ou medideitando? Medideitando. Fernando gosta dessa. Medideitando, né, Nando? Exato. E assim, gente, isso daí eu e o Wallace, a gente é Jesus, oração na veia. Nada é focado na religião, mas a gente tem o nosso modelo de calma, de... o Evandro também tá, vem pra turma! Mais um. Isso aí. Mas também tá o quê? Meditando ou medideitando, hein, Evandro? E, assim, a gente pede ajuda mesmo aos nossos anjos da guarda, a gente ora. E uma coisa que eu tenho aprendido muito com esse momento de sobrecarga e surto, quando eu falo surto, é você não represar a sua emoção. Às vezes vai te dar vontade de gritar, grita. Depois você fica suave, só que tem a etiqueta do surto, né? Não vai ofender ninguém. Toma cuidado do lado de quem que você surta e tudo mais. Olha lá, os dois. Bom, Evandro. Então, assim, surta, mas por que isso está acontecendo? Algo tem que ser mudado. Dentro desse processo de reflexão do que tem que ser mudado, o que você tem controle e o que você não tem. É isso aí. O que você tem controle, você vai fazer. Então, assim, às vezes é dividir, se o problema no trabalho é dividir o trabalho, se é problema no relacionamento é conversar com o seu parceiro, se é o problema de estar morando em outro lugar e querer se mudar, é ver o que é importante. Aí, muito importante isso. Então, assim, tem que identificar e encarar o problema. Agora, existem variáveis que nós não temos controle. E uma coisa que eu estou aprendendo essa semana é que a gente tem que ter paciência com o tempo do que a gente não tem controle. Existe um tempo em todas as coisas.
Existem eventos que nós não temos o controle. E às vezes Deus quer que a gente desenvolva paciência e aprenda a estabelecer limites. E a gente só estabelece limites quando a gente ainda está naquela situação. Porque pode ter certeza, quando o aprendizado fechar, Deus vai te cuspir daquilo. Eu tô esperando. Ó, tem uma amiga minha no trabalho que ela fala assim: eu não peço paciência. Ih, o que ela pensa? Pede sabedoria. Sabedoria. É, porque tem horas que a gente parece que é testado, né? Parece que a gente tem que adquirir mais paciência mesmo, porque, como a Manu tá falando aqui, acumula uma série de coisas. A gente começa a se sentir desafiado. Paciência. Então ela diz: paciência, por favor, paciência. Aí essa amiga fala: eu parei de pedir paciência, porque Deus começou a me colocar um monte de coisa pra eu resolver, coisa chata que eu tenho que ficar lidando. Cara, isso tá muito gostoso. Né? E então é melhor pedir sabedoria, né? Porque às vezes a paciência. Às vezes a paciência, pois mas é. É só uma brincadeira, mas isso que a Amanda tá falando, só pra tirar um resumo disso que eu fiquei pensando aqui, né? Nesses momentos é importante a gente parar mais do que nunca para gerenciar o tempo. Organizar, sabe? Organizar, porque geralmente a gente já tem uma rotina que vai se fazendo ao longo do dia. Você acorda, é o dia de ir na academia, outro dia você fica até mais tarde. Haja paciência. Tem Cara, dia que amigo, a gente tá contigo. Você vai. Tamo junto. Tem dia que você já sabe o teu fluxo. Você vai pro trabalho, você vai pra casa, depois vai fazer uma janta, não sei o que. Você já tem mais ou menos um fluxo. Você não mede muito o tempo das coisas. Em momentos de sobrecarga, onde você tem que parar para priorizar coisas, também é importante você buscar gerenciar melhor ainda o seu tempo. Para fazer o gerenciamento do tempo do descanso, por exemplo. Porque quando a sobrecarga aumenta, se você achar que tem que ficar quicando de sono para resolver, você vai ver que vai piorar. Então você precisa ter um tempo para poder gerenciar para o descanso, para poder ganhar mais energia para o desafio que está aumentado no dia seguinte. Exatamente. Então o gerenciamento do tempo, nessas horas a gente tem que ficar bem mais atento. Planejar bem melhor o seu dia, botar como você faz na unha, né? Eu colocando ponho, todas as tarefas. Se vocês verem minha agenda, eu super organizada. Então, se não for assim, a gente morre na praia, cara. Porque a sobrecarga vai cair em cima de você, você não vai dar conta, daqui a pouco tá chegando no ponto de ruptura, tá surtando mesmo, de verdade. De gritar, de não ter etiqueta pro surto. Gente, eu tô quase nesse ponto. Que tem que ter etiqueta. Eu descobri isso essa semana. Tem que ter etiqueta pro surto. Claro, gente. Os stories do Bora me ensinaram que tem que ter etiqueta pro surto. Você viu aquela menina é doida, né? Que fez no Bora. Não, gente, mas é verdade. A gente tem que ter uma certa etiqueta mesmo e aprender, sobretudo, a se respeitar, a saber gerenciar seu tempo, a buscar pensar que é um dia de cada vez, a ter paciência. E pedir sabedoria, parar de pedir paciência, senão vem mais desafio. Mas brincando, né, à parte, a gente queria muito fazer essa live hoje para poder, assim, de uma forma bem informal, no chão do quarto, trocando ideia, ouvindo vocês também, para poder colocar aqui que a semana passada foi um perrengue total. Mas a gente venceu, vai vir mais uma, né? A gente venceu. Espero que demore. Eu espero que eu volte a produzir muita coisa legal. Eu vou voltar. E assim, faça coisas que você gosta. O Wallace me mandava uma mensagem semana passada: vai tomar seu cafezinho, vai fazer não sei o que. E é verdade, a gente precisa fazer coisa que a gente gosta. Cuide de você, porque no meio do furacão você também tem que olhar pra você. Isso aí. Acho que é isso, né? Vamos cumprir nosso tempo. A gente tá montando um canal no Telegram. E o que a gente vai fazer é, com esses assuntos, muitas vezes eles têm uma profundidade muito legal e a gente quer conversar mais sobre isso. A gente daqui a um tempo vai fazer esse aprofundamento lá também. Tá? É isso. Valeu, gente. Obrigado. Amanda, baixei pra Didi. Você também é. Só que você é alto. Galera, beijo pra vocês. Obrigado, tá? Obrigada a todo mundo que tá aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Uma semana boa. Menos sobrecarga. Amém.